Estamos no quarto e penúltimo vídeo da nossa semana, as Crônicas de Gelo e Fogo. Sou eu e Verônica Valadares, do Veves Valadares, para falar de vocês diversos assuntos de As Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin. Agora Agora a gente vai falar de uma coisa que a gente adora e que foi uma das coisas que eu não fazia desde Lost, que é teorias. Uma das coisas que acompanhar uma série que não terminou ainda permite com que a gente fique criando teorias e mais teorias, e leia e releia os livros, e procure pistas, e fique perdendo horrores de horas em fóruns lendo teorias. E a gente vai falar de algumas das mais comentadas e das nossas preferidas. Deixa eu só falar o que é que eu fazia numa aula muito chata que eu tinha na faculdade. Eu pegava o celular e entrava no fórum pra ler teoria. É esse o nível de pessoas que nós somos. Mas eu passei com SS, tá? Porque eu sou muito boa aluna, eu escuto e fixo. Maravilhosa. Vamos lá, qual é a primeira teoria? Vamos para a teoria mais óbvia, a teoria mais comentada, a teoria que é praticamente certeza. Ela se chama L mais R igual J. O que isso significa, Veves? Rhaegar Targaryen mais Lyanna Stark igual a Jon Snow. Exato. Basicamente o Rhaegar Targaryen, o príncipe, filho do rei louco Aerys, e a Lyanna, irmã do Ned Stark, tia de Robb e a galerinha lá, tiveram um caso amoroso que resultou no nascimento de Jon Snow, que na verdade é Jon Targaryen, porque adota-se o nome do pai. Ou seja, Jon Snow seria sobrinho da Daenerys, é isso? Sim, basicamente. Seria sobrinho da Daenerys, um Targaryen e, de certa forma, herdeiro do Trono de Ferro. Tarará. E existem muitas pistas no livro que dá a entender isso. Principalmente no primeiro livro, que é o único livro que a gente tem o Eddard Stark. Porque em diversos capítulos do Ned, durante a narrativa, principalmente lá no finalzinho, quando ele já está preso, ele começa a ter sonhos e memórias de quando a Lyanna morreu, na qual ele fez uma promessa para ela. Uma promessa enquanto ela estava banhada em sangue. Então ninguém sabe exatamente que promessa é essa, mas a teoria é de que a Lyanna morreu ao dar à luz pro Jon Snow, e no leito de morte dela, o Ned estava presente, e ela prometeu ele prometeu para ela que cuidaria do Jon como se fosse dele, porque se soubesse que era filho dela e do Rhaegar, o Jon também seria morto pelo Robert Baratheon. Concorda, Veves? Yep. Então basicamente é essa teoria, praticamente confirmada, uma das coisas mais óbvias que tem. Tanto é que até o ator que faz o Eddard Stark, o Sean Bean, comentou falando que é óbvio que ele não é o pai do Jon Snow, que é uma coisa que muita gente já sabe. E quais são as implicações disso, Veves? Então, calma, eu ia falar outra coisa antes. É que muita gente que desconfia da teoria, eu só queria dizer uma coisa. Esses livros estão aí, gente, desde os anos 90, então as pessoas tiveram muito tempo pra pensar nisso. A gente acabou conhecendo, né, da geração mais nova, acabou conhecendo os livros agora. Mas a galera mais velha que tá lendo esse livro quando, enfim, eu tinha 5 anos, eles tiveram tempo de juntar as peças pra chegar a essa conclusão. E a partir daí muita coisa pode mudar, porque Jon tem uma pretensão maior que a da Daenerys. Começa por aí. E isso vai implicar lá na frente quando a gente for falar sobre as 3 cabeças do dragão. Agora tem uma coisa que eu queria chamar muita atenção sobre essa teoria, que é porque eu já vi muita gente falando que, tipo, a culpa é da Lyanna. Lyanna seduziu Rhaegar. E, gente, pelo amor de Deus, que isso? Estão culpando a vítima aqui? Porque, assim, o que eu acho que deu um indício muito forte em todas as vezes que o Sir Barristan conversa com a Daenerys. Ela pergunta como é que o Rhaegar era, pergunta se ele era um bom guerreiro e não sei o quê. E ele fala, mais do que um guerreiro, ele era um ratinho de biblioteca. E aí diz que teve uma época da vida dele que ele se trancou na biblioteca e começou a ler tudo quanto é tudo quanto é profecia que tinha sobre as 3 cabeças do dragão, sobre o príncipe que foi prometido. E o que eu acho que, assim, que deu a entender é que ele acreditou que era ele.
Olha a megalomania. E aí ele foi lá e tentou forçar a profecia a acontecer nele mesmo. Se vocês lembrarem, a Daenerys lá na Casa dos Imortais, ela tem uma visão que é um cara falando com uma mulher do tipo, agora a gente tem 2, falta mais um. Quem seria um? Mais um. Lembra disso? Que ela vê isso? Na Casa dos Imortais? No segundo livro, exatamente. E mais pra frente você tem aquela coisa que fala que o príncipe que foi prometido dele será a canção de gelo e fogo. Tipo, poxa, Targaryen, fogo, gelo, alguma Stark. Aí ele foi lá e viu a Lyanna, então na verdade esse caso amoroso pode ter sido tipo um sequestro. E pode ter acontecido qualquer coisa, né? Ela pode ter se apaixonado por ele, pode não ter se apaixonado por ele, mas... Enfim, eu acho que muito disso aconteceu por uma loucurazinha Targaryen que nunca vai embora. Exatamente. Assim, os detalhes mesmo do que aconteceu para gerar o Jon são ainda muito debatidos. Não se sabe se foi um sequestro, se a Lyanna de fato se apaixonou pelo Rhaegar. O que importa é que o Jon é filho dos dois. Ele não é um bastardo. E daí como é que fica? Porque agora ele é o Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Ou seja, ele não tem mais pretensões, né? Ele deixa títulos para o lado de fora quando ele se torna um membro da Patrulha da Noite. Então o que vai acontecer agora? Ele morreu. Oi? Ele morreu. Para! Como assim você tá contando isso pra galera? Eu não sei que ele não falar que tinha spoiler. É muito debatido ainda se o Jon morreu mesmo ou não. Ok, volta, deixa eu reformular. Como é que vai ficar isso? Algo nos livros pode acontecer que façam com que ele renuncie aos seus votos. Ok. Não, mas se você for ver, no final do 5º livro, ele de fato renuncia. Quando ele recebe a carta que pode ter sido ou não escrita pelo Ramsay, ele tipo vai embora. E ele não podia ir pra Winterfell, isso não tinha nada a ver com ele. Deixem nos comentários o que vocês acham dessa teoria e como ela vai influenciar o futuro de Westeros. Vamos pra próxima, Veves. Essa é uma teoria que a Verônica mesmo me apresentou, eu não conhecia, achei super interessante, que se chama a teoria da conspiração da Cidadela. A teoria da conspiração da Cidadela. Nossa, você falando assim, eu imagino a galera com aqueles capacetes de alumínio esperando os ETs virem, porque tipo, teoria da conspiração. É isso que eu imagino, mas enfim. Essa teoria da conspiração da Cidadela fala que basicamente os mestres, eles estão por trás de todos os grandes eventos que aconteceram em Westeros nos últimos X anos e que tudo isso era para eles acabarem com a magia no mundo. Lembrando que os mestres, eles são os homens da ciência, eles são os mais próximos que a gente teria, tipo, dos médicos da corte, alguma coisa assim, né? Tipo, eles são os cientistas e, né, eles estão lá contra os dragões e, enfim, as bruxarias, esse tipo de coisa. Eles querem focar naquilo ali, eles querem controlar o mundo de alguma forma. Um dos indícios que a gente tem disso veio no Dança dos Dragões, daquele diálogo que a mulher, que eu esqueci o nome, mas que era muito bizarra, porque toda hora ela virava pro Theon e pedia pra ele levá-la às criptas de Winterfell. Tipo, imagina, você tá lá parado e uma pessoa te pede pra levar pro cemitério. Enfim, chega lá, ela começa a falar que as ratazanas cinzentas estavam controlando os Stark, não sei o quê, porque basicamente ela diz que os mestres armaram tudo para acontecerem todos aqueles casamentos ao sul de Westeros, ao sul e assim, sul e um pouco parte do norte. Então, no caso, para os Stark fazerem uma aliança com os Tully, para quem mais casou ali? Stark com os Tully, os Stark com os Baratheon, que era para isolar os Targaryen. Os Targaryen, que já eram isolados porque eles casavam entre si, mas para deixar eles cada vez com menos poder e assim aumentar o poder dessa outra galera que estava sendo manipulada pelos mestres. E um ponto muito importante que é citado é que os mestres, eles têm acesso às cartas que são enviadas, porque não são os lordes que escrevem suas próprias cartas. Eles dizem um assunto, o mestre vai lá e envia. Quem garante que eles estão enviando o que foi dito para eles enviarem?
E aí tá acontecendo uma coisa esquisita na cidadela que a gente tá vendo agora com o Sam. Fala aí um pouquinho do Jaqen H'ghar, etc. E daí o Sam chegou lá e, se você pensar, o comecinho do quarto livro, o prólogo, mostra dois personagens super X que estão lá na cidadela e é quase certeza de que um deles é o Jaqen H'ghar, que é o personagem que ajuda a Arya no segundo livro a escapar de Harrenhal. Então a questão é, o que ele está fazendo lá? Por que os homens sem face estão interessados na cidadela? E agora o fato do Sam estar lá significa que tem alguma coisa lá que é importante para a narrativa, não só para o desenvolvimento do personagem. Então fica aí as dúvidas, né? Como isso vai influenciar a questão do desenvolvimento de Westeros, aonde os mestres querem chegar e eles vão conseguir ou não. Porque, né, os dragões renasceram. Parte da teoria da cidadela é de que os mestres foram responsáveis pela extinção dos dragões. Que uma das coisas que a galera comenta é que é de conhecimento comum das gerações mais novas de Westeros, de que você trancafiar um dragão faz com que ele fique mais fraco, faz com que ele não cresça tanto. E não é o que aconteceu com os dragões da Daenerys em Meereen. Se você olhar o Rhaegal e o outro, que eu não lembro o nome... Viserion. É, algo assim. Eles ficaram trancafiados ali na pirâmide, mas eles não pararam de crescer. Eles continuaram crescendo, entendeu? Então, a galera acha que os mestres de Porto Real foram envenenando aos poucos os dragões para eles ficarem mais fracos e menores e eventualmente serem extintos. Então vai saber o que eles vão fazer, né? Agora que estão 3 dragões vivos no mundo. E também aquela questão da lâmpada que se acendeu, a vela incandescente. Uma outra coisa que eu li, né, que os mestres, eles podem ter aos poucos aumentado a paranoia do Rei Louco. Imagina, o cara já tem tendências paranoides, e aí você começa a colocar coisa na cabeça dele, o cara surta. Se você parar pra pensar, foi o mestre Pycelle que mandou o Rei Louco abrir as portas pros Lannisters. Exatamente. Tem muito pano pra manga nessa questão dos mestres, galera. E vamos falar da última teoria, então, que é uma teoria que é uma quase certeza, não dá pra saber se é certeza, mas assim, eu acredito muito nela, que é a teoria das 3 cabeças do dragão. Que basicamente diz, o dragão sempre tem que ter 3 cabeças. E que a gente tá vendo dentro dos personagens das Crônicas de Gelo e Fogo o desenvolvimento dessas 3 cabeças, que seria Daenerys, Jon Snow, que como vocês viram é um Targaryen, e... quem, Veves? Tyrion Targaryen. Tarará! A teoria do Tyrion Targaryen. De que na verdade o Tyrion nada mais é do que mais um Targaryen disfarçado. Todo mundo é Targaryen disfarçado. Eu sou o Gabriel, todo mundo. Os Arribas, eu, Verônica e Vitória, somos as 3 cabeças do dragão. Essa era a grande revelação, a gente preparou todos esses vídeos só pra chegar com essa informação. Falou, valeu. Mas basicamente, acredita-se que os 3 eventualmente vão ser revelados Targaryens. Os 3 não, né? A Daenerys é de fato uma Targaryen, mas e que isso eventualmente vai fazer com que os 3 ganhem poder dentro da Guerra dos Tronos, inclusive provavelmente sendo os 3 personagens pivô na destruição dos outros, né? Os Caminhantes Brancos, durante a longa noite, principalmente a imagem do Tyrion andando em cima de um dragão. Lembra que o Varys sempre falou que mesmo um homem pequeno pode criar uma grande sombra? Imagina o tamanho da sombra que ele vai criar andando num dragão no céu. E é muito interessante essa teoria porque ela também acaba se ligando à teoria do príncipe que foi prometido, do Azor Ahai, renascido, etc. Que já é quase confirmado que é o Jon Snow também, né? Tipo, a Melisandre, ela começa a ter aquelas visões, ela olha pra vela e fala, me mostre Azor Ahai. Aí a vela mostra, a vela não, o fogo mostra a neve. Não, eu quero ver Azor Ahai. Neve. Não, Azor Ahai. Ai, estúpida. Ou seja, Melisandre sendo burra e cabeça dura. Ela vê o que ela quer, né? Exatamente. E existem algumas similaridades entre os 3, se você parar pra pensar no fato de que, se você levar em conta que a Lyanna, de fato, morreu dando a luz pro Jon, pensa, tanto Daenerys, Jon e Tyrion
as mães morreram ao dar à luz, entendeu? Então, são essas similaridades que acabam fazendo com que os três possam vir a ser as três cabeças do dragão. O que não é verdade, porque as três cabeças do dragão são os arribas. Mas deixa eles, Gabs. Deixa eles montarem o dragão um pouquinho, depois a gente toma de volta. Então vocês deixem nos comentários o que vocês acham, quais são as suas teorias preferidas. E comentem as teorias que a gente falou pra vocês aqui. E o próximo vídeo é o último vídeo da Semana das Crônicas de Gelo e Fogo, então fiquem ligados. Um beijo!